Bom, vamos aos dados. O governo Lula alcançou 31% de avaliação positiva e tem 39% de negativa, segundo essa pesquisa Quest. 27% classificam a gestão como regular, 3% não souberam responder. Bom, tem as diferenças aí quando a gente fala sobre o governo e a aprovação do Lula, né? Aqui, ó, a gente tem aqui, ó. Aprovação do governo Lula. Desaprovam, 51%. Aprovam, 46%. Aprovam em verde, desaprovam em vermelho. Vamos já analisar isso, professor Cláudio Couto. Sempre fala que o interessante de análise dessa pesquisa é a boca do jacaré, né? Uhum. Ela está se aproximando, é isso? É isso, Fabiola. A boca do jacaré está fechando, né? Quando a gente olha aí a pesquisa feita ao longo de pelo menos 3 rodadas, né? Nós vemos um gráfico que claramente indica, né? Uma queda da desaprovação e um aumento da aprovação. Ainda que, nesse momento, nós ainda tenhamos uma situação em que, claramente, a desaprovação é maior que a aprovação, o governo está tendo uma melhora. Né? E acho que essa é a boa notícia do ponto de vista daquilo que interessa para o governo Lula nesse momento. A questão é saber o quanto isso se mantém pelos próximos meses. Né? Dizer que é uma tendência, eu acho que é forte porque a gente não sabe se ela vai se manter. E quando a gente fala em tendência, a gente está imaginando uma coisa que se sustenta para o futuro. Mas que é uma constante nesse último período e que isso pode indicar uma tendência, acho que quanto a isso não há dúvida nenhuma. Vamos lá, Josias, para você, o que mais te chamou a atenção em relação a essa pesquisa Genial Quest? Tem vários números que estão sendo divulgados, a gente pode ir mostrando um a um também, mas o que algumas pessoas ao ler, né, quer dizer, a desaprovação ainda é maior do que a aprovação, só que a redução, né, da diferença entre uma coisa e outra é um dado positivo para o governo Lula, é isso? É isso. Em essência, Fabiola, a gente pode dizer que o governo continua, o Lula continua sob tormenta, mas ele encontrou duas boias. Essa pesquisa mostra claramente que há duas boias diante do Lula. E esse foi o melhor desempenho dele no histórico de pesquisa da Quest desde o início de 2025. Né? Como você bem realçou, Fabiola, a popularidade do presidente e também do governo continuou no vermelho. Mas a diferença entre os que desaprovam e os que aprovam o desempenho do Lula caiu de 12 para 8 pontos percentuais e, no caso do governo, essa distância foi reduzida à metade, de 10 para 5 pontos nessa pesquisa. E, como disse, o cenário ainda é de tormenta, mas há ali duas boias. O Lula dispõe de duas boias. Uma é a queda da inflação dos alimentos. A outra boia é a reação contra o tarifaço do Trump, que deu ao Lula uma possibilidade de se agarrar na defesa da soberania. E, segundo essa pesquisa, a percepção de que a carestia dos alimentos, que era uma das grandes preocupações do brasileiro, essa percepção de que há uma carestia no Brasil caiu 16 pontos em um mês. Então, ainda há muita gente achando que os alimentos estão caros, mas a inflação está efetivamente caindo e essa percepção já chega aos eleitores. Né? E o índice dos que avaliam que o poder de compra é menor agora do que foi há um ano recuou 10 pontos. Então, uma coisa vai puxando a outra. Né? A queda do preço na comida produz um alívio no bolso que leva a uma alta de 5 pontos percentuais entre os brasileiros que acham que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses. Então, esses dados mostram uma evolução que ainda é tênue em relação à percepção sobre a economia, mas essa percepção, essa mudança de cenário já move os ponteiros da pesquisa. E a outra boia na qual o Lula se agarra é a defesa da soberania. Quase metade do eleitorado, 48%, avaliam que o Lula e o PT fazem o que é mais certo na reação ao tarifaço do Trump. E na outra ponta, só 28% avaliam o mesmo em relação ao Bolsonaro e à família dele. Então, há um indicador que é perigoso para o Lula, porque 41% dos brasileiros, 4 em cada 10, portanto, avaliam que o Lula está querendo se promover com a crise, mas na outra ponta você tem 69% avaliando que o Eduardo está lá nos Estados Unidos defendendo os interesses próprios, os interesses da sua família, e não
o interesse nacional. Então, como disse Fabiola, essa pesquisa oferece alentos ao Lula, mas não autoriza entusiasmo. Seria um erro se o governo ou o presidente agora se entusiasmassem com esses indicadores. Se você pega, tem um dado muito interessante no meio, no miolo da pesquisa, mostra que no diagnóstico geral sobre o país, 36% afirmam que o Brasil está na direção certa, muito pouco. E para 57% o país está no rumo errado. Então você mostra que, essencialmente, o brasileiro ainda está com o pé muito atrás em relação ao governo Lula. A sorte do presidente é que a principal novidade no campo da oposição é a formalização da Federação União Brasil-PP, que é um híbrido que exibe um oposicionismo governista, uma coisa muito curiosa, que no gogó essa federação é de oposição, mas na prática continua plantando bananeira aí dentro dos cofres de seis órgãos do governo, 4 ministérios, a Caixa Econômica Federal, a Codevasf. Então, é um híbrido muito curioso, né? Essa é a principal novidade ali no campo da oposição. Então, o Lula ele tem motivos para celebrar sem entusiasmo, e do outro lado há um certo desarranjo que favorece o trabalho dele.